Me lembrei também. Da gravação. Eu fico preocupado quando eu não estou na aula, hoje eu não me preocupei. Se eu tirar a transcrição aqui, que ele começa a transcrever, é um pouco chato. Tá? Mas acho que não tem essa necessidade toda, que eu não sei se vocês vão precisar voltar na aula, igual vocês têm que voltar, às vezes, dos outros professores, até para ver o trabalho, né? Bom, outro problema aqui, né, que eu tinha muito o olho, então eu tentar ficar com o olho arreganhado para ele não confundir que o olho estava fechado, né? Então, assim, tudo, aqui teve alguns truques sim, que precisaram ser usados. Então, vocês imaginam a fragilidade de um trabalho que é baseado em truques que precisei usar para fazer a base. Esses truques estavam claros, conversados, não foram escondidos, não. Né? Ou era assim ou não rodava, tá? Tem hora que parece que eu estou falando da época dos dinossauros, tem hora que parece que eu estou falando de ontem. Eu me confundo aqui, né? Porque, nossa, não é possível que a pessoa fazer. Sim, não tinha, né? Como fazer. Não tinha, tá? A gente fez um levantamento até no mundo. A Tamires fez lá em 2016, ainda tinha pouco trabalho especificamente com esse foco. O que é maravilhoso para a gente trabalhar, né? Um lugar que tem pouco trabalho ainda. E mesmo com tanto IA, toda hora alguém me manda alguma coisa Tem um bonequinho do Avatar que chama Hugo, de um aplicativo, que ele conversa em Libra, vocês já viram? Nos sites do governo tem lá o plugin, né? Não é aquilo que a proposta faz, né? A proposta não é... eu digito em português, ele faz o sinal. Eu estou conversando aqui, ó, né? Estou conversando, estou falando, e o computador vai entendendo. Quem estiver olhando vai mostrando para quem está entendendo a coisa. Então, realmente é um problema complexo, né? Aí tá aqui os Kinects, então assim, aqui eu já busquei trazer para vocês, olha os problemas de ferramenta. Esse aqui foi lançado em 2013, o Kinect novo, né? Que já também já não é muito usado aí, acho que é do Xbox One, sei lá, cada um é de um videogame. Tem outros aqui, a gente tem uns 3 ou 4 lá ainda. E aqui a ideia muito conservadora, muito pautada na gente buscar o que a gente conhece, o conforto, é pegar o corpo humano e as articulações. E ainda a ideia de não usar vestíveis, né? Ferramentas aqui. Isso aqui eu tenho até pânico quando eu vejo. C++, C Sharp, Python, nem lembrava que Python estava aqui na reta. Java, tenho pânico por quê? Não é porque as ferramentas são difíceis, não é porque é aquilo que eu falei toda hora, não sei se vocês já se depararam com isso, talvez não na IA, mas no trabalho de vocês. Você faz a solução do homem, falei, achei. Aí você acorda e fala, putz, grila, na outra linguagem ficava melhor. Aí você volta lá, aí você faz, não, vou voltar para outra. E é igual o Thiago comentou, né, Thiago, que quando você escolhe uma linguagem, você meio que casa com ela, dependendo do tamanho do projeto. E é engraçadíssimo, porque agora a gente, de certa forma, o problema do desenvolvimento é conseguir decidir exatamente o que você vai usar para não dar problema daqui a pouco e tentar fazer container de tudo, né? Não tem nada que você vai ter que vai ser fora de uma caixinha que vai especificar exatamente quais versões de cada coisa você está usando. Não tem como. Porque o que você está usando agora, se você desenvolveu algo, passou pouco tempo, você já, né, das duas uma, você vai ter esforço para atualizar tudo com base no que já saiu de mais novo, ou vai ficar o que estava mesmo, e você vai continuar usando a caixinha antiga, né? Não tem como fugir, não. É a passos largos, né? Tá sempre avançando muito rápido. E sem angústia, né? Tem que aprender a lidar com essa angústia da escolha, ela existe, né? Mas assim, é isso aí, ter essa consciência. Novamente, não romantizar, né? Mas assim, português não é universal, língua de sinais não é universal, linguagem de programação também não é, né? E isso não é de hoje também. Lá atrás, vou mais atrás ainda, em 94, quando eu formei curso técnico, me pediram para fazer uma escolha entre Visual Basic e Delphi. E para eu estudar com o que eu queria fazer, que iam comprar os livros para estudar, porque eu não tinha curso na internet, né? Eu também, não sei se já comentei com vocês, que eu escolhi, adivinha qual? Escolhi Visual Basic. Nunca vai ninguém usar isso direito. Mas no Excel tem, né? E deu para fazer o que tinha que fazer. Para manutenção, obviamente não, né? Mas escolhi. E o meu chefe, à época, me comprou um monte de livro para eu poder estudar Visual Basic, sabe? Então, assim, a gente tem que fazer as escolhas. A angústia, sempre que você vai fazer alguma programação, ele está no início, então é que vem as angústias mesmo, né? Então, aqui tinha os frameworks também, tá? Tinha alguns frameworks que eram abertos, então as comunidades conversavam muito, mas era difícil resolver várias coisas por causa de versão. O OpenNI era uma delas, que era aberta, né? O NI aqui é de Nature
interface, de interface natural. O OpenKinect, que era direto só para o Kinect mesmo. O SDK da Microsoft, Silvio, que é um boladão. Oi. você está falando aí sobre essas mudanças rápidas nas linguagens, né? Para framework é pior ainda. Uhum. É 10 vezes pior. Então, aquela imagem ali, ela está excelente para refletir muitas das angústias de todo mundo que está aqui. Não é? Porque todos vocês já têm carreira, né, na área, né? Então, é angustiante mesmo ali, você ficar, putz, grila. E aí vem a plataforma ainda, né? Ainda tem a plataforma, tá? Bom, deixa eu ver se eu coloquei a questão da plataforma. Acho que eu não... aqui eu vou falar da plataforma. Tinha uma empresa que fez um software que chama NU Capture Analyze. Maravilhoso. Era muito difícil gravar e sincronizar o sensor medindo a profundidade, dando a imagem de profundidade, ao mesmo tempo que dava a imagem RGB, ao mesmo tempo que dava os pontos que ele coletava, a partir das articulações. Isso sincronizado era muito difícil. Aí, sempre olhando lá, achei essa empresa aqui que fazia o software e distribuía, eu não sei nem se eu comprei ou se ele era gratuito. Falei, nossa senhora, coisa maravilhosa. Comprei um computador novo, Windows 8, o software só rodava em Windows 7. E aí perguntei para ele, estava já passada a metade do doutorado, e era para fazer o vídeo, isso era para conseguir fazer a base, que foi um problema que eu reparei, né? O Fred até chamou a minha atenção sobre a aula da Cris, né? Todo mundo ter fugido da base por causa do comitê de ética, que a gente tem que fazer o contrário, a gente tem que buscar entender como que a gente usa essas questões, essas fotos aqui. Vocês vão ver que a nossa base, não tem eu mais a nossa base, não gravei a base que a gente entregou, não. Mas foram outras pessoas que gravaram e tem autorização delas. Mas na época eu certamente não segui um caminho, o comitê de ética não estava tão definido para a nossa área, não. Hoje eu teria que seguir outro caminho, tá? Na época é há muito tempo mesmo. Então, assim, a base é um problema, ela tem que ser encarada. A gente também não pode, só porque é zona de conforto, vamos pegar outro problema, então, porque para não encarar. Sempre com a desculpa, a gente usa desculpas para sair disso, né? Mas se eu. Hein, Tiago, aparecer agora. Mas se eu usar aquela base, vai demorar 4 meses para o comitê, então não vou usar. Se a gente tivesse encarado certas bases em maio, já estava com resposta do comitê por agora. E a gente só que sai fora. Não estou falando, eu também, tá? Eu também fui ali. Fazendo a mesma coisa, né? Não é diferente, não, mas a gente tem que fazer o contrário. O Fred chamou minha atenção sobre isso, né? É importante a nossa área de exatas, né? Incorporar, sem medo de ser feliz, mas sabendo que dá trabalho, a questão do comitê de ética. Por anos a gente fugiu, achando que isso era só da medicina, da biologia, né? E das humanas. Não é nosso também, né? Bom, e aí, gente, esse software aí só tinha para 7, entrei em contato com o fornecedor, com o fabricante, ele falou, não vamos fazer a versão para o Windows 8. Aí eu fiz o que ninguém faz, eu tirei o software nativo do meu micro, o Sony Vaio 8, e fui colocar o Windows 7 nele. Deu muito trabalho, porque ninguém faz isso. A maioria faz o upgrade, né? Então foi muito difícil, né? Sim, mais uma coisa aí para ter que fazer, para aprender, né? Vai acontecer de algumas coisas que vocês vão produzir, né? E não vão dar continuidade a ele, porque vai mudar a linguagem, ou porque muda também, né, Dionísio? Além do framework, a plataforma, né? E aí, como é que a gente vai fazer, né? Hoje em dia, eu tenho um certo pânico, eu tenho pânico de muitas coisas, mas eu convivo. Não, nem fala. É disso aqui, ó, dos aplicativos de celular. Não sei vocês, mas meu pai, até quando eu fui começar, inclusive sábado agora vai ter a oficina, meu primeiro aplicativo, Bruno. Se você não tiver feito aplicativo aí, for ficar por aí, tá? Sábado de 8 às 11, ou de 9 às 11. Eu fiz a inscrição lá. Você fez? Vá. Isso, já tô lá na listinha de quem vai participar da sua aula. Não é Android, não, mas é o início. E aí, ali a gente já começa a ver, não sei se vocês já programaram aplicativo, mas que coisa de louco que tá a questão dos dispositivos móveis. Já lidaram. E eles estão incorporando também inteligências artificiais, né? Vocês já programaram para dispositivo móvel? Eu só com o React Coisa Native. pouca. Coisa pouca. As versões são uma coisa de louco mesmo. Né? Você compra a TV novinha lá, ela é uma TV Smart, passa um ano, ela deixa de ser Smart. Porque não atualiza a versão não vai atualizar também, não. Segue em frente, compre outra televisão. Ou então compre Chromecast, ou sei lá o quê, a solução, e transforma em outra coisa. Né?
TV é uma das piores coisas que tem com relação ao aplicativo, porque o pessoal não atualiza mesmo. Celular, eles ainda dão uma certa atenção, né? Então, é outra coisa também. Não estou lembrada no trabalho talvez do Bruno só, porque tinha um aplicativo, né, Bruno? Será só de forma conceitual, né? De forma então, com a oficina, você tem Porque uma boa conceitual para fazer, né? Então, assim, aí você entra na sala, tem gente com iPhone, com não sei mais o quê, você pega Android, a mesma marca Xiaomi, eu brinco com os meninos que é Xiaomi, né? Xiaomi não, né? Xiaomi, mesmo software, você não consegue baixar o aplicativo. Então, assim, é uma área excelente, está cheia de problema, coisa para gente, né? Se alguém quiser trabalhar aí com isso aí, problema não falta aqui também nas plataformas, né, de dispositivos móveis. Aí, pessoal, aqui é para mostrar só rapidinho, né, a base de sinais. Ela tem essas 3 figuras, né? Todas elas são características para entrar numa rede. Vocês vão assustar com a última transparência, tá? A última transparência, não. Transparência entrega a idade da gente. O último slide, certo? Ali tem que fazer sumarização, estou trabalhando com vídeo, né? Vídeos são muitos quadros por segundo, tem que tirar as informações ali, um monte de técnicas. Vocês já aprenderam algumas para fazer sumarização de vídeo? Em alguma dessas disciplinas, vocês chegaram a aplicar técnica em vídeo? Tá, então, assim, tem que aplicar, né? Tem que aplicar. Vídeo ao vivo, né? Vídeo que é offline, tem coisas diferentes, mas ali, se não tem diferença daqui para cá, eu estou gastando processamento à toa, tudo isso não havia rede. Havia, mas não estava sendo usado no momento as redes profundas que vocês vão ver semana que vem, tá? Boa coisa, vou até assistir a aula do Fred também. Eu vou perguntar para ele, se vocês não lembrarem, se hoje, por exemplo, vale mais a pena sumarizar ou entregar tudo para a rede profunda, que ela é uma rede de massa. Então, às vezes, vale a pena, em vez de a gente ficar tratando qual quadro que representa o vídeo, aqui de 24 quadros, a gente tirou 5, tem um algoritmo que a gente implementou num café também, numa conversa de pessoas que trabalham com coisas diferentes. Dá para aplicar nos vídeos, vamos fazer. E aí foi fundamental ter colocado aqui. Esses 5 quadros aqui representam o sinal desses 24. Então, de 24 pulou para 5. Né? Ali devia ser meio segundo de sinal, ele é muito rápido, sabe? Coisa muito rápida mesmo. Já dá um monte de vídeo. Então, eu vou... É uma pergunta que me veio aqui agora. Se hoje não valeria a pena, se eu estivesse fazendo uma análise, né? Entregar tudo isso aí. Não sumariza, não. Entrega para a rede. Não para a rede neural, sem ser a rede profunda, não vale a pena, não. Tá? Garanto para vocês. Bom, aí vem, tira a região de interesse, né? Dei aqui a região de interesse, o que a rede neural vai receber de entrada é isso aqui. Eu vi que vocês já viram vários momentos que eu vejo que vocês estão sempre antenados no que está acontecendo, né? Aquela imagem de... Eu tenho uma coisa aqui que é real, e aí a vem e te entrega uma coisa que ela monta, que ela montou, mas que ela não sabe de onde que ela tirou para fazer parecido. E se a gente vai olhar as técnicas e analisar ali, fazer um raio-x de cada técnica que usou, os números não nos dizem absolutamente nada sobre o real. Mas na hora que treina, você chega no real. Lembraram o que eu estou falando? Tem Eu olhei o material dos outros professores, né? Eu costumo passar assim para ver como é que ele está. E eu acho que um dos materiais, não sei se era do Fred ou se foi do Aguinaldo. Acho que é do Fred mesmo. Acho que é do Fred. É uma baleia, um tubarão? Eu não lembro exatamente o que é, mas acho que tinha uma coisa assim mesmo, que como que a rede enxergava uma determinada imagem, né, e entregava depois o resultado lá, mas não tinha nada a ver com como a gente enxergaria. Se você abrir uma camada da rede, você acha que vai ver lá ele chegando no negócio, você dá nada na camada. Tem um monte de número que você não significa nada para a gente. Né? No meio de uma camada. Então, isso é uma coisa. Estava falando alguma coisa aí. Eu acho que tem uma linha que eles falam de explicabilidade, né? Como uma característica de método diferente para medir. Tipo assim, tem publicação que vai medir os métodos não só no resultado, mas quão explicável eles são. Então, geralmente, rede neural não vai ter muita explicabilidade, vai ser mais complexo chegar em qual decisão, qual parâmetro que levou exatamente a mão lá ter 7 dedos, né? Exatamente. E assim, é aí que está muito das questões para onde a IA vai nos levar. Né? A gente não explica nem o que ela entrega, como é que vai...
para onde que ela vai nos levar? Não explica as técnicas, né? Elas não representam nada para a gente, assim, a princípio, né? Tem que estudar aí. Então, o viés, né? A questão do preconceito está muito aí, sim, também nas técnicas, né? Não só nos dados também. Então, assim, o que entrava ali, ó? A rede tinha que olhar para aquilo ali, né? Aquela imagem toda cheia de coisa antes, né? Região de interesse sempre vai ter. Estou colocando uma questão de imagem, mas serve para todo o trabalho. Lá no Termopar, a região de interesse era a parte linear. A ideia era ampliar a região de interesse, né? A parte que não era linear. Não era inteligência artificial, mas era computacional. Bom, aí depois de muita coisa, características extraídas. Vamos analisar. Aí vai cair exatamente nessa questão. Nós vamos ver que tem coisa que faz muito sentido, tem coisa que você extrai com uma técnica de inteligência computacional, um fluxo, alguma coisa assim, você não enxerga. Você tem um número para entregar, um número em coordenadas polares para entregar, e a rede vai treinar com aquele número e ela vai te devolver o resultado, qual que é o sinal. Bom, aí aqui tá os sinais que a gente usou, um deles só, né? Nós usamos poucos, porque tinha que fazer a base. Alguns a gente não pode, tem que, quando pensa na base que a gente está usando, se a gente quer fazer um reconhecimento, o desafio também é colocar coisas iguais e tentar usar uma rede que distingua, porque coisas diferentes não vai ser difícil de distinguir, né? Informações diferentes, variáveis diferentes. E aí está aqui, uma série de características extraídas relacionadas cada uma a um parâmetro livre. Também bastante conservador isso aqui, tá? E eu sei que é conservador porque eu sou conservadora quando eu faço as coisas. Tentar vincular a distância bidimensional é isso aqui. Não cruzar, não avançar mais ali no ousar, sair um pouco da caixa. Ó, tem esse parâmetro aqui que é configuração da mão. Então, o que a gente pega? A área das mãos. Que coisa mais conservadora? Você quer pegar o parâmetro da mão, ela fica assim, e aí você usa para poder identificar como característica a área dela. Muito tranquilo, né? Hoje em dia, até na época que não era tão coisa, já era tranquilo fazer essa parte, né? E tentamos sair um pouquinho disso também, né? Aqui, pegar os pontos do ombro, da mão direita e da mão esquerda. Aqui era um dos parâmetros, das características. Aí, vocês já viram análise de componente principal. Eu não estou lembrando se foi enquanto vocês tinham aula que alguém falou, se foi em outro momento. Vocês viram alguém falar da análise de componente Eu principal? acho que foi. Desculpa, eu acho que foi em aprendizado de máquina, né? Eu acho que eu até perdi essa aula, mas eu acho que o Fred falou. Na parte de selecionar a importância de uma característica para o problema, né? Aí você faz uma análise ali de componente principal. E a gente buscou, aqui era só dados, aqui também tinha x, y, z, então eram os números puros, mas com a terceira dimensão, que é o z, e a gente começou a tirar alguns vetores para entender se esses dados, né, fazendo uma análise componente principal, fazendo transformada de Fourier, se a gente conseguir enxergar neles características que, entregando para uma rede, ela faria melhor a separação, né, de qual sinal é qual. E aí tem aqui vários, né? Os fluxos estão aqui no sinal, tá? Eu desenhei cada um, aqui os vetores dele de direção, para que lado que cada... O que a gente tira aqui, na verdade, né? A transição entre o claro e o escuro, a borda, a distância máxima entre um ponto de pixel do lado com o outro, e vai tirando os vetores. Eu, particularmente, acho lindo demais na hora que a gente coloca nesses gráficos aqui, né? E consegue enxergar. O fato de não enxergar de cara, mas assim, te dá uma direção, que ele tem informação. É não o que a gente quer que a rede receba. Então, a gente identificar primeiro é importante, né? Aqui é super formal, né? Aqui hoje o Facebook, eu sei lá, qualquer um faz, uma máquina. A máquina, o nosso celular, quando a gente pega lá, ele já identifica rosto, você faz assim com a mão, ele manda bater foto, manda fazer vídeo, né? Então, ali, identificar o que era a região onde você extrair da informação. Então, várias dessas características que estavam citadas aqui atrás. Estou falando aula de rede neural, hein? Mas não tem como falar de neurônio, de perceptron, de o que quer que seja RBF, de rede profunda, se a gente não falar do que a gente entrega para elas, né? Não tem como, né? De como a gente entrega para elas. Cada um de vocês, se forem usar alguma rede neural, vão ter que lidar mais com o que vocês entregam do que com o que vocês colocam de camadas na rede em si. Porque está bem consolidado já a questão da rede, né? É saber usar a técnica. Ali eu assustei. Aquela ali é a figura mostrando a minha rede.
Falei, nossa senhora, tudo isso para poder chegar aqui? Hoje eu fui olhar na hora que eu fui copiar para cá, que eu estava terminando. Falei, não, tem que pôr uma cara dessa aqui, porque eu assustei. Eu queria pôr a minha cara assustada. Eu usei, na verdade, depois, uma máquina de vetor de suporte, né, uma SVM, para classificar, tá? E nem foi com classificação, como é que chama? Múltipla. Esqueci o nome agora. Foi uma classificação multiclasses, não, uma classe e outra. Cada sinal estava numa classe e ia 2 a 2. Foi quase um sistema especialista. Não é? Na força ali, né? Pode ser esse ou esse. As características que levam para cá. Aí passava para outra. Então, na força bruta de uma rede que é bastante utilizada para classificação, a gente usou várias, nenhuma com aprendizado profundo. Não passou em momento nenhum. Eu vou até conferir de novo a minha revisão bibliográfica. Falar de aprendizado profundo. Deep Learning. Hoje todo mundo fala de Deep Learning, né? Estou falando 2014, não é tanto tempo assim, né? Começou lá em 2010, mas mesmo no finalzinho ali. E falo com vocês, muitos do que estavam na banca hoje em dia também dão aulas, tem as especializações, as aulas ali, são especialistas nas redes neurais, leram e também não trouxeram, né, nem para qualificação, nem para defesa, o aprendizado profundo, que é que vocês vão ver semana que vem, né? Então, hoje também acho que era hoje, estava conversando com o professor, eu disse a ele que eu nunca estudei nas formalidades o aprendizado profundo. Não estudei, porque eu já terminei o doutorado, não estudei depois, né, academicamente isso, mas ele já existia há muito tempo, né? O que aconteceu realmente foi processamento. E agora usa-se demais. E eu fui ver a primeira vez, no mestrado dado para o Proficam, eu assustei porque eu fui ver, estava tratando vídeo, estava na banca, e aí o trabalho da pessoa usava Deep Learning para separar, para identificar os vídeos. Falei, nossa senhora, eu demorei tanto para conseguir fazer isso, que técnica é essa? A importância também da gente se manter olhando o trabalho dos outros. Se hoje tiver tempo, eu vou pedir não, sou professora hoje, então hoje não é pedir não, a gente tem que fazer, senão perde ponto, tá? Para cada um, depois de tudo que eu estou falando, falar 1 minuto que seja, uma análise já prévia do que faria como um especialista em inteligência artificial do próprio problema. Não faço nem ideia do que vai sair, vocês vão ter que fazer com seus problemas. Eu estou fazendo uma análise do meu desde 2008. Tá? Então, eu acredito que vai dar tempo de fazer isso ao final hoje, tá? Bom, então, não é, gente, assustador? O trabalho todo, né? Claro que tem muito trabalho aqui por trás, mas olha, acabei resumindo aqui as características, tudo aquele trabalho, toda a base, tudo que vocês vão trabalhar aí que vai ter que entregar para uma rede. Uma trabalheira danada aqui. Quantos quadros colocou? Montamos um vetor com uma quantidade fixa de quadros, que esse é um problema também. Você entrega para a rede o dado como? E se o meu dado, o marco está ali? Não sei o que ele está pensando ali, mas está lá. Seu dado ele vai ser completo? Você tem todas as informações que você está medindo? Foi um sensor que está medindo aqueles pontos. Vocês fizeram um trabalho com alguém que tinha que fazer esse trabalho de completar os dados? Não fizeram, não? Foi com o Ivan, não? Agora me faltou a memória, foi com o Rodrigo. De você... Ficou como escolha, né? Podia fazer método de imputação, colocar média ou algum valor, ou se não, ignorar o dado. A escolha, tanto no do Fred quanto no de Python, a gente ficou em aberto. Então, vocês pegaram trabalhos que tinham dados faltantes? Sim, também. Aí, como é que trata o dado faltante? Nem é o outlier, né? É o outro, né? Tem que tratar. Ou você estabelece lá que todo vetor vai ter tal tamanho, então você tem que estabelecer, tem que ficar claro no protocolo o que você usou, senão não faz sentido, né? Mesmo que tenha errado, o muito, mas tem que falar o que fez, né? E tem que fazer uma escolha baseada em técnica, uma escolha mesmo, né? De teste que você vai testar ali. Então, enfim, escolhemos, né? Fizemos as decisões e, por fim, a classificação foi toda 1 contra todos, tá? 1 a 1 contra todos. Beleza, 2014. Aí vem Tamires em 2016, ela terminou o mestrado, ela pegou e ela pegou uma característica que eu não usei, que é a face. Então, ela pegou o mesmo problema e falou assim, quem sabe a gente não consegue reconhecer um sinal pela face, né? Pelas expressões faciais. Eu não usei expressão facial. Expressão facial, gente, é fundamental na língua. Não usar expressão facial é como a gente falar português
sem ponto de exclamação, sem ponto de interrogação, sem nada. Não tem como. Você vê que até quando a gente escreve no WhatsApp, se a gente não fizer uma pontuação ali, complica demais o entendimento. Né? Alguém me contou também uma coisa de uma vírgula, que dependendo de onde você coloca a vírgula, você mata um cachorro, uma coisa assim. Eu acho que enquanto eu fico lá na sexta-feira, eu converso demais com muita gente, ficam me contando essas coisas. Dependendo de onde você coloca a vírgula, ponto de exclamação, você muda completamente, né? E na língua de sinais, essa parte dessa expressão está no rosto. E aí eu gosto muito de fazer um exemplo que é assim, ó, se eu fizer assim, meu rosto ficou inerte, certo? Isso aqui é o sinal nome. Se eu fizer assim, vocês entenderam? O que eu estou fazendo? O que eu fiz aqui? Qual é o seu nome de vocês? Estou perguntando. Até o corpo se movimentar e a minha... Tem que fazer. Isso aqui faz parte, né? Porque eu quis, não, tá? Se eu não fizer, eu não aprendi a língua, né? E se eu fizer assim? Deixa eu ver como é que é. Meu nome é Silvia, minha postura é para cá e eu estou trazendo para mim a fala, né? Então, assim, ela resolveu investigar a expressão facial, que eu fiz doutorado inteiro e a expressão facial a gente não encarou, não. Encaramos só o movimento das mãos, não é o suficiente, tá? Bom, aí ela falou, vou encarar aqui a expressão facial, vamos ver quais problemas ela teve, os mesmos. Os mesmos e mais alguns. E a conclusão é que por face você não identifica, não. Você identifica expressão. Tem uma revista, gente, toda hora eu me pego entrando onde eu não queria. Se vocês não me puxarem, é ficar falando muito do trabalho. Então, vamos tentar me ajudar. Eu não fiz para ficar falando muito do trabalho. Eu quero que a gente reforce os problemas e as técnicas. Não aquela coisinha pontual que aconteceu aqui e acolá. Está escrito lá, se vocês quiserem saber, é outra apresentação, tá? Não é esse o interesse aqui. Mas ela teve os mesmos problemas, sim. Ela não tinha base, né? Tem uma revista do I3E que chama Affect Computing, só de computação afetiva. Eu achei a coisa assim, em Vanette, dá até para romantizar, né, na computação afetiva ali. É uma área enorme que as IAs super... você foi falar de romantizar, né? Que as IAs, ao interagir conosco, precisa muito. Esses dias eu lembrei de vocês demais, resolvi usar o chat GPT na aula semana passada, né? E é muito interessante realmente a comparação dela com o Google, né? O que cada uma faz, como que ela conversa. Eu tive a impressão que ela ficou brava comigo, inclusive, uma hora, porque ela não, eu não sei se foi a internet da escola, se ela ficou brava mesmo, e ela demorou para me responder, eu fui devagarzinho, falei, ih, tá brava, a gente foi pro lugar errado. E é brincadeira, mas assim, é um sentimento verdadeiro essa brincadeira, de que ela realmente está brava, humanizar as coisas, né? Mais do que romantizar, humanizar. Então, a hora que a gente fala de tratar o chat GPT não vê expressão, mas não sei também se já usaram algum aplicativo no celular, usei há muito tempo, já deve estar muito melhor, já gastei minha cota de gratuito, então não consigo fazer mais. Depois vou colocar lá no grupo para vocês, vocês prometeram que não vão passar para ninguém, não vão publicar. Pegar a gente pequeno e colocar movimento, que nas últimas eleições estava um perigo fazer isso daqui para frente, tá, né? Colocar a gente falando que não é a gente que está falando. Já devem ter feito, né? Eu fiz com uma... Oi? Isso, exato. Eu fiz com uma muito tempo atrás. A gente estava brincando lá várias pessoas estavam brincando, não era só eu, não. E eu resolvi pegar uma foto minha preta e branca de quando eu era pequena, porque, ao contrário dos jovens aí, eu não tenho vídeo de quando eu era pequena, porque eu não gravava. Vocês já têm vídeo desde que anda até qualquer coisa está gravando, né? E é muito interessante realmente fazer isso, né? Vocês já devem ter feito agora com IAs melhores. Eu vou colocar lá no grupo para vocês verem o tamanho, os problemas esquisitos. Me falem alguns aí que vocês viram. Mas que vocês usaram já deve estar melhor, mas na hora de fazer isso. Outro dia eu vi uma ainda não testei, não. Eu usava um chamado Reface. Ele é bem legal, que pega pessoas famosas e consegue colocar o seu rosto ou de outras pessoas. E ele em si, ele conseguia ter uma precisão muito boa, exceto quando, por exemplo, o rosto estivesse um pouco inclinado, né? Porque como que ele vai reconhecer em si? Que ele pegou a sua foto, que praticamente está em 2D, apenas a face, não nesse ângulo. Então ele não conseguia. Ou, por exemplo, quando alguma coisa passava, né? Porque às vezes igual eu já coloquei lá a foto da minha esposa e tal, aí a artista ela
movimentava na dança, passando o braço ou a mão na frente do rosto, aí perde-se, né, a Informação. precisão, né? Ele não consegue gerar o modelo. Então, ele dá uma bugada, né? Ele mostra assim, ó, opa, quem tá aqui por trás, e depois ele põe, entre aspas, a máscara de novo, sabe? Então, ele tinha Uhum. esses problemas aí, não conseguia corrigir. Eu acredito que hoje em dia já é um aplicativo pago, né? Não utilizo ele mais, mas acredito que hoje em dia já talvez ele já consiga fazer essas correções. E se você estivesse numa empresa sendo pago para fazer isso, o que você ia fazer para corrigir as imperfeições? Eu disse que agora, porque eu vou mostrar para vocês um dia, uns 4 anos atrás. O que você faria para corrigir? Se tivesse seu contrato fosse para resolver esse problema aí, por exemplo, do oculto, né? Passou um objeto na frente, ficou oculto. Ele perdeu a característica que ele usava, né? Aí, teoricamente, você teria que, entre aspas, emular, né? Tipo assim, se você já tem esse é mais fácil do que o outro que vira, para falar a verdade. Porque você teoricamente teria que ir cortando sabe? Igual, por exemplo, quando você faz uma página e você coloca qualquer objeto por cima do outro, nem tá tampando. Então, seria algo mais ou menos nesse sentido. Você poderia recortar aquele pedaço da mão mesmo, Uhum. que aí você reconstruiria o artista, você tem muito mais vídeos dele, né? Então, reconstruiria ele para depois aplicar o seu, e depois aquele recorte da mão, e não a mão em si, ela estaria sobrescrevendo, sobrepondo, né? Porque aí eu acho que ficaria mais. É uma gambiarra, mas ficaria mais Não é perfeito, porque é gambiarra, muito não, rápido. gente. Não é gambiarra. Você tem um problema da mão passando na frente, eu fico invocado com duas coisas: chamar de gambiarra e chamar de projetinho. É recurso técnico. É. Aliás, o chat GPT chamou perna de resistor. Aí eu fiquei bravo com ele. Falei, se alguém repetir, vai ver. Por quê? Aí eu perguntei, por que será que ele chamou perna de resistor e terminal de LDR? Ele foi numa base, né? Sim. Ele é treinado em algum lugar, né? Então, assim, voltando aí, não é gambiarra e não é projetinho, né? É um problema que você tem para reconstruir. Se você estiver precisando disso para reconstruir, vou viajar na maionese agora, né? Um órgão, o órgão lá é 3D, né? E você está usando ali, de alguma forma, que tem que ter uma anatomia específica para aquela pessoa, está criando aquilo ali no. Sei lá, meu fígado na impressora 3D. Meu fígado não é igual ao do Fernando. O meu é muito pior. Tá? Eu imagino. Então vai reconstruir para trocar. Chega num ponto disso aí que vai trocar, né? E aí eu não consigo ter acesso porque os outros órgãos estão numa posição que atrapalha. Eu não sei nada de biologia, eu estou chutando. Deve ter alguma coisa aqui dentro da gente que é oculta por outros órgãos que estão na frente, ou por gordura, né? Ou por alguma outra, pode estar infeccionado, pode ter bactéria. Como é que você tira isso que está atrapalhando o seu sistema que enxerga, entrega para uma rede, né? Essa reconstrução? Então, não é uma coisa trivial. Pode falar, Tiago. Eu acho que parte do problema mora em identificar a anomalia, né? Então tem que ter ela na base, eu tenho que ter ela identificada. Se eu estou partindo do pressuposto que é supervisionado, eu tenho que ter uma base de dados que tivesse interferências né, na face ali. Provavelmente, quando foi feito o aplicativo, pensou em identificar uma face e substituí-la por outra. Então, quando você deixa de ter uma face, você deixa de ter o que substituir, né? Então, passa a mão na frente, você deixa de ter uma face, deixa de ter o que substituir. Então, você treinou para trocar face, passa a mão, você não tem mais uma face, você não substitui, né? Tipo assim, não é aquilo ali que está sendo trocado. E aí, quando acaba de passar uma mão, ele reconhece que tem uma face novamente. Então, ia ter que ter um outro mecanismo para identificar objetos alheios, objetos, né? Ia ser uma segunda inteligência, na verdade, né? Você tem que treinar algo para identificar que existe algum objeto que está interrompendo aquela visão da face de alguma forma. E aí, como fazer esse segundo é parte do que o Bruno falou aí, né? Cortar ali e tal, aí como a implementação disso ia ficar, para ficar mais belo, né? Mais estético, Mais ia real, ser né? mais real, ia ser outro trabalho. Mas provavelmente foi uma simplificação, né? Se fosse pensar, por exemplo, se eu estou fazendo um aplicativo para trocar a face, eu não acompanho o movimento da mão, né? Eu não acompanho o movimento dos objetos alheios ali. Provavelmente esse não era o meu foco na hora de treinar essa rede ou
essa aplicação aí para trocar a face. Ô, Thiago, Pode tem falar, ideia? não, porque eu também querer levantar minha mão. Pra você ter ideia, a óculos, né? Igual eu, por exemplo, se fosse uma foto minha com óculos, ele já não gerava legal. Ou se, por exemplo, você não utiliza óculos, aí você pegou uma foto de uma pessoa ou de um vídeo de uma pessoa para estar substituindo e ela utiliza óculos. Ele não conseguia fazer isso legal, sabe? Uhum. Quem mais levantou a mão aí? Eram vocês ou mais alguém levantou? Foi eu. Eu Pode- acho que talvez seria uma lógica usar uma função que quando tivesse algum objeto que tampasse o rosto, né, ele bloqueava a imagem que estava por trás. Então, assim que passasse a mão, a imagem de trás ficaria bloqueada até que a mão passasse e desbloqueasse. Então, assim, acho que não precisaria recortar os vídeos, mas o recorte também é uma boa opção. Mas eu não sei se teria como fazer isso também, né? Mas talvez uma função que quando você substituir o rosto, qualquer coisa que sobreposse bloqueasse o rosto, a imagem nova, né? Porque seria geraria uma nova imagem. E assim que fosse desobstruído, voltaria a imagem. Assim não perderia essa qualidade de passar qualquer coisa, porque mão é o de menos, né? Pode ser aí qualquer coisa que tampasse a imagem de trás Uhum. ficaria bloqueada até que, como vai ser segundos, né, de vídeo ali, talvez esse bloqueio não ficaria perceptível no vídeo. Na hora que voltasse, já voltava com os O real. movimentos do rosto real. Vocês já estão fazendo serviço de especialista em IA, estão reparando, né? Já estão fazendo relatórios, né? Me veio a cabeça aqui, inclusive, um negócio até que a gente estava mexendo hoje, não tinha nada a ver com isso, mas enquanto vocês falavam da mão, por que a gente não podia colocar a mão no próprio, assim, ó, subtrair, quando a gente pega dois objetos e faz uma subtração, e aí fica um buraco no objeto. Vai ficar uma mão aqui na minha cara enfiada. E aí só tem que recompor onde a mão ficou. É como fazer os filtros do Instagram, né? Eu já fiz muito filtro no Instagram. Então, o Instagram, na verdade, né? Fazem Então, nas imagens, né? Aí seria basicamente um filtro mesmo. você recompõe a imagem só a parte. A mão veio aqui, ó, passou na orelha, tampou só aqui, tô aqui. Aí você recompõe só essa Aham. parte. Né? É uma coisa também. Já que vocês falaram que vocês tiveram ideia, eu também resolvi falar um pouco como especialista, embora eu não vá ser. Tá? Então, assim, essa é a ideia, tá, gente? O relatório que eu vou querer é que venha fora da caixinha, pouco conservador, ou seja, muito diferente de mim. Eu quero ler coisas que vocês vão colocar ali, já tenho visto, né? Mas assim, que falo, nossa, isso aqui é uma linha mesmo. Se você estiver trabalhando em algum lugar, em algum projeto, né? Em algum momento, isso aqui é uma. Tudo que vocês falarem agora são soluções viáveis, viu, Ivanete? A princípio, eu parto que tudo é viável. Exige um esforço maior ou menor, procurar mais gente ou menos gente, mas na nossa área, né? Só ressuscitar que a gente não ressuscita ainda, né? Mas o resto, tá? Bom, Ressuscitar não, mas eu vi uma pesquisa aí que já estão querendo colocar a memória, né, em nuvem lá. Então, se a pessoa morrer, já tem um chip que implantaria em alguém. Muito viagem isso, né? Mas que a pessoa teria a consciência. Então, a consciência nunca morreria, só morreria o corpo. É quase que, é quase que ressuscitar. Tem uma série que acontece isso, né? Que a pessoa pega um chip lá e aí sempre tem a consciência em corpos diferentes. Então, a pessoa nunca morre e acumula conhecimento aí há milhares de anos. é uma coisa muito louca. Você levantou também, Bruno, a mão? É porque eu lembrei que tem um movimento aí de várias pessoas famosas, né? Que já estão deixando registrado o interesse delas de não serem reproduzidas ou recriadas, né? Elas nem como holograma, nem como computação gráfica após a morte, porque igual o Michael Jackson, que tá tendo shows, né, dele com Ah, é mesmo? assim, de alguns artistas com ele no palco e são com o holograma dele. É, teve
não sei se teve uma atriz brasileira também, que eu esqueci quem que ela chega numa Kombi, que a mãe dela tinha essa Ah, Kombi também. Elis Regina Elis e a filha dela. Regina, e ela canta a música do Belchior. Aham. Isso mesmo. Fala um então, pouco sobre isso no trabalho da disciplina de sociedade e algoritmos. Eu citei um pouquinho disso aí no meu texto lá. isso mesmo, eu lembrei que agora, né? Exatamente da sua fala. E tem já, a greve, história, teve a greve dos artistas lá de Hollywood, por causa da imagem, né? Que eles queriam, os produtores queriam que eles assinassem lá que a imagem deles liberando a imagem, né? Então foi o que gerou uma greve aí, é o que atrasou um monte de produção. Porque depois não precisa. Então, depois não precisaria mais de ator, né? Você liberou sua imagem, acabou. Criam lá a inteligência artificial cria lá o personagem, CGI, inteligência artificial e um filme completinho aí, e o ator bem em casa. Inclusive falando várias línguas sem precisar de dublagem. Sim, A boca então, mexe aí foi o falando que gerou português. muita. Será que fala em Libras? Boa pergunta. É, Uma coisa é mexer a boca, outra coisa é mexer a mão. isso é verdade. Então, realmente, a gente está passando por tudo isso como passando por outros momentos, né? Mas aí vem a necessidade de regulamentar mesmo, né? Imagina o filme do 007, ele precisando atirar, ele tem que falar, por exemplo. Brincadeira. Gente, mas assim, eu só me veio a cabeça toda hora que a gente via seu grupo técnico do Flávio Dino. Ai, ai, eu acho tão. Toda hora que ele fala, como tenho parte sendo do Maranhão, eu já acompanhava ele há muito tempo, e agora vendo os problemas que ele tem enfrentado com relação a que o outro governo já enfrentava, né? A forma como enfrentava também. Toda hora me vem assim, nossa, eu vou entrar em contato com o comitê técnico dele ainda para saber quem é que auxilia lá no ministério lá em Brasília. Alguém tem que ter um comitê técnico para falar disso, né? Ou alguma coisa assim. Então, gente, eu parei um pouquinho aqui, vocês falaram justamente que vocês vão fazendo análise, né? De um outro problema, que não é o de ninguém, esse problema que a gente falou que agora não é o problema que nenhum de vocês está tratando, né? Mas vocês já fizeram uma série de análises até do... Será que é tão viagem mesmo colocar essa consciência no chip? O Então, na fazer não é série que eu viagem, assisti, não. não, né? O fazer não é viagem. Você concorda comigo? Fazer. Claro que não é igual colocar um trem aqui e puxar, né? A pessoa vai ter que ter uma ação ali. Talvez ao longo da vida, né? Ela vá colocando tudo que ela gravou, etc. Dá até para buscar a consciência das pessoas nos vídeos, né? Mas é a questão do bebê de proveta, né? A gente ainda podia falar um tempo atrás assim, você não foi gerado de chocadeira, agora a gente nem sabe para falar com as pessoas, porque já tem tanta gente que nasceu de chocadeira, que eu já tenho. Às vezes a pessoa realmente não tem pai e mãe, foi proveta ali, não tem pai nem biológico. Então, você vê, nós vimos isso acontecer e hoje não temos que lidar com isso, né? Então, como é que vai ser com relação a consciências? A minha opinião é que eu acho muito estranho a gente estudar tanto, a gente viver tanto, a gente aprender tanta coisa estudando não. Tô vendo que, Fernando, você está na minha tela, então você fala toda hora. Um violão aí atrás, aí você morre, puf, acabou. Tem que voltar tudo zero para alguém. Eu sempre achei isso bastante estranho. Toda hora a gente voltar para o zero, né? Quem nasce. Mas, enfim, vamos ver se faz sentido aí essa questão, tá? Bom, então, gente, problemas aqui da Tamir, voltando. Se vocês querem parar um pouquinho, pode seguir. Eu não pedi meu iFood ainda não. Se a gente parar, eu vou pedir o iFood, aí na hora que ele chegar eu pego e eu como depois que acabar a aula. É porque se der 10h30 o iFood ainda eu vou bater aqui na porta, eu não aguento mais comer não. Não, pede então, quando ele estiver chegando a gente para. Vou seguir aqui, eu peço daqui a pouco. Acho que é o mais viável, assim, né? Porque chegar e comer depois, comer comida fria é tenso. Não, eu como. O problema é não ter comida. Quem mora sozinho não tem comida. Isso é verdade. Não ter que fazer e não ter também é um problema, né? Ô, Silvio, quando você está pedindo aí, eu fiquei raciocinando em algumas situações que vocês estão falando dessa questão da consciência. Eu acho que se a gente imaginar que, por exemplo, um livro, um best-seller escrito por um filósofo, lá sei lá, um filósofo grego, se a gente pensar que aquilo ali pode ser um retrato da consciência daquele cara, ou daquela filósofa, não sei,
Eu acho que essa questão do chip que vocês estão falando seria só mais uma ferramenta para otimizar as informações que a pessoa, as informações e as experiências que a pessoa passou e transgredir ela para o público, né? Eu acho que, por exemplo, se a gente pega um autor de um livro, ele tinha ali uma limitação de páginas, de ferramentas, né? Ele tinha que fazer num livro, ele poderia, sei lá, escrever 10 mil livros para tentar falar sobre todas as experiências dele, mas acho que ele não teria tempo para escrever, porque ele estaria vivendo ao mesmo tempo. Então, assim, bem viagem isso. Mas eu vejo dessa forma como se fosse uma ferramenta, sabe? Talvez inclusive, uma ferramenta útil no sentido de amplificar esse acesso, entre aspas, a você passar suas experiências, porque, sei lá, eu não tenho o dom da escrita. Então, se eu for fazer um livro sobre as minhas experiências, talvez vou ter que juntar com alguém que saca muito dessas coisas, perder um bom tempo da minha vida para tentar transgredir essas informações. Agora, se eu tiver uma IA que consiga fazer isso para mim em forma de áudio, em forma de vídeo ou em forma de um chat GPT do Marco Antônio, onde tudo que se fizesse uma pergunta ali, eu iria responder como se fosse eu respondendo, mesmo errando, né? Com as minhas falhas e tudo, eu não vejo isso como algo muito abstrato na vida, não, sabe? Eu acho que é algo bem viável no futuro próximo. Tecnologia a gente já tem. Questão de cibersegurança agora, Marco. Será que eu Como é quero que é? minha consciência? Cibersegurança. Eu quero minha consciência em domínio público. Pois é, mas aí que tá. Se você quiser fazer um livro, você vai estar sujeito a isso. É uma coisa meio assim, é meio estranho, porque quando a gente pensa, por exemplo, os problemas do passado, eles replicam, né? A gente pensa, por exemplo, no que não era seguro em algo relativo a uma conta né, de como você guardava o seu dinheiro. Continua, só mudou a ferramenta e como que as pessoas têm acesso, né? Tipo, alguém com certo preparo e com más intenções também vai ter acesso. Aí fica a questão, será que eu quero minha consciência em algum momento em domínio público? Eu duvido que eu queria, né, o intrínseco do meu ser ali sendo analisado depois por um IA para gerar talvez sugestões do TikTok do futuro. Não sei se é o... Você fazer aula de IA no futuro? Não sei. Porque, de certa forma, eu acredito que muitos desses, quando o Bruno trouxe, por exemplo, essa questão dos artistas, muitos estão pensando em sua consciência privada, em algum ser operante, né? Tipo assim, sendo viabilizada, né? Um pós-vida, né? Mas que ele seja o ator principal, né? Que ele seja o autor do que vai ser esse pós-vida dele. E aí era só para entrar no dilema ali de que provavelmente a gente vai ter questões de cibersegurança igual a gente tem hoje com acesso, né? Com hackearem seu desktop, vão estar hackeando sua consciência, né? Vai estar tendo acesso não permitido da mesma forma. A gente já guarda muita coisa com os livros, né? Você está falando aí, na verdade, a humanidade já teve essa ideia de guardar há muito tempo, né? Agora que potencializou a quantidade, né? De não morrer e voltar para o zero. As coisas vão sendo guardadas assim, né? Não a imagem, né? Agora. Você quer falar, Ivanete ou Bruno? Quem levantou a mão? Porque essa área é mais de humanidades, vocês vão falar e depois eu vou voltar aqui, tá? É só para comentar em cima disso daí mesmo, que eu acho que seria muito massa, tipo, você pegar quem já está no domínio público, né? Igual, por exemplo, um Sócrates da vida, você perguntar pro cara, entre aspas, né? Pro cara, me ajuda aqui numa solução, tal, eu tô refletindo sobre isso daqui, o cara te ajudar a filosofar, entendeu? Seria legal. Vou ter que plugar meu computador aqui na tomada. Pluguei, então. Ivanete agora vai falar ou pode ir? Pode ir, né? Você falou e depois você fechou o microfone. Ô, Tiago, a gente tem que sem ver... querer, Silvia. Ah, tá. Tem que ver, porque me veio na cabeça aqui um trem que eu não vou poder deixar de falar com vocês, né? Tem 5 anos que minha mãe não fala comigo. Fiquei pensando se ela não tivesse guardado, se eu não podia trocar umas ideias com ela. Não fala comigo, né? Porque ela tem AVC, né? Então, eu fiquei pensando assim, imaginando quando você falava de cibersegurança, será que seus filhos não poderiam querer conversar saber quem foi o pai? Olha como é que a coisa começa
né? Claro que você não vai para o domínio público, mas o que o Marco falou, às vezes, de guardar, né? A gente tem essa coisa de não querer ser esquecido, né? Porque a gente não quer esquecer de quem veio antes da gente também, né? Porque a nossa história está nas pessoas que chegaram até nós. Nisso que eu trouxe a questão da minha mãe. Quando ela teve AVC, eu falei assim, e parou de falar, falei, putz, grilo, eu vou mandar a carta para vocês ouvirem, tem minha carta que eu fiz para ela outro dia. Quem já passou por perda do pai e da mãe, alguém já passou aqui? Ou de ficar sem falar? Né? A sensação de que sua história foi Eu já perdi meu pai. Eu já perdi meu pai. Imagina se tivesse guardado. Eu não sei como eu me lidaria com esse tipo de situação, não, sinceramente. Viu? E uma hora a gente tá lidar com todas elas, né? A gente não tá preparado. Então, assim, e a hora que chega, o Dionísio falou ali que perdeu o pai, né? Eu não perdi, minha mãe ainda tá viva, mas assim, mal conversa. Eu me deu uma vontade aqui agora, de você falar assim, pô, devia ter guardado a consciência dela, que a hora que eu quisesse fazer as coisas que eu não sei, eu quisesse saber de mim. Mais do que isso, né? Essa necessidade que a gente tem de saber da nossa história, né? Por isso que surgiu isso que a Ivanete falou. Que a gente tem tecnologia para fazer? Tem. Temos tecnologia de sobra. Se alguém quiser entrar num projeto aí para fazer essas consciências, não tem? Já deve ter gente fazendo aí, já deve ter dinheiro sendo aplicado para fazer, ué. Do mesmo jeito que tem Teve um artista falando caso, que não quer. teve um caso, passou até no Fantástico, se eu não me engano, um cara que treinou o modelo com textos da namorada que tinha morrido. Aí texto, e-mail, ele pegou todo o conteúdo que ele encontrou, treinou. E aí ele passou a noite conversando com ela. E falou que foi uma experiência muito sinistra. Acho que tem uma série, né? Acho que tem uma série. Alguém apresentou isso numa das disciplinas aí. Tem uma série, eu até acho que comecei a assistir, que o cara morre e alguém oferece esse serviço para a esposa lá. Black Mirror. Nossa, uma coisa muito... Então, tem uma série também, só que nessa série, tipo, tem que matar uma pessoa para assumir o corpo dela, entendeu? Tipo, o chip tem que habitar um corpo, né? Então, aí acaba que o poder fica na mão de poucos e se sacrificam e aí escolhe, né? Se a pessoa tem uma consciência, vai escolher um corpo mais forte, mais ágil, e assim vão construindo pessoas mais adaptáveis ao mundo, né? Tipo, foi mundo pós-Terceira Guerra Mundial. Então, para adaptar, então, a pessoa inteligente, com um corpo forte, rápido e perspicaz, então, acaba que se torna líder, né? Então, foi meio que isso a série, assim, uma parte da série, né? Mas é muito legal. Eu falei, né, que toda sexta-feira eu saio de lá com a cabeça cheia de coisa, hoje eu vou sair também. Hoje é quarta ainda. Black Mirror tem um episódio disso aí, se não me engano. Black Mirror deve ter um episódio de tudo que é bizarro, né? Essa série que eu tô falando é o 100, The 100. Ah, tá. Acho que é no... Não sei se é a quarta temporada ou a quinta temporada. Terceira ou quarta temporada. Que então, acontece deixa eu provocar vocês aqui. Como analistas, voltando para a técnica, um de vocês daria para fazer se fosse contratado? Dá, ué. Vocês acham que é difícil fazer tecnicamente esse tipo de coisa? Não falei que é para fazer uma semana, não falei que é para fazer com pouca ferramenta. Às vezes, assim, à medida que a pessoa faz 18 anos, ela já começa a guardar. Tem gente que está guardando, está comprando espaço em geladeira para guardar o corpo. Foi bem simplista, mas tem. Não tem? Interessante que... Eu acho que se eu tivesse condições, eu... Você guardava? Guardaria. Eu gostaria de ter guardado a minha mãe. Olha, nem sei se é ético. Na hora que a gente vai para o nosso âmago, o ético, sei lá que é a Venúcia que fala disso, né? Eu já ouvi ela falando que vai para o desembola. Né? A gente já não pensa mais nisso quando está pensando na gente. Quase, né? depois pede desculpa. O rapaz passou, sei lá, ele falou que foi sinistro conversar com a namorada, ou será que em um dado momento ele não falou assim, não, ela deve estar aqui mesmo e ficou confortado. Isso evitou talvez que ele se matasse. É isso aí. Isso que eu acho complicado, porque no caso também eu já perdi meus pais. Aí, tipo assim, eu não sei psicologicamente como eu assimilaria isso. Até que ponto que chega. Eu acho que passa mais por isso mesmo, entendeu? Mas para quem tem interesse, eu acho bacana demais. Principalmente tem essa quando já está necessidade. passado pelo processo, né? Mas se você fosse contratado para fazer, fazia, não fazia? Pegava uma rede, uma técnica, entrada de dados, parará.
Então é aquele Ó, lance, a tem, gente tem uma startup que fala sobre isso desde 2018, tá? Um backup cerebral. Uhum. Então, e já já tem deve- gente procurando para fazer, com certeza. vai regulamentar depois, né? Igual as redes sociais É. aí, né? Os popinhos começaram a aparecer, né? É isso aí, né, gente? Então, vou voltar um pouco aqui para os algoritmos e para as técnicas, tá? Mas é essa questão mesmo, então, vocês já estão escrevendo o que vocês vão fazer aqui no final de análise, né? Para mandar para mim, né? 1 minuto para falar cada um, e o texto eu vou deixar para mandar depois, mas não muito depois, tá? Não precisa ficar caprichando nem demorando 500, sentar 1 hora e fazer análise. Ô, Silvia, é uma análise baseada no projeto? Tipo, o que que esse papo influenciou no projeto? Não o que esse... deixa eu ver como é que eu te respondo. No seu projeto, como se você estivesse fazendo uma análise para apresentar para os outros, igual eu estou fazendo um pouco aqui. Então, Né? O seu projeto surgiu quando? Né? Porque a gente viu o Discord, quando que ele surgiu? A importância de saber o passado também. Hoje, o projeto que eu estou, se eu fosse chamada para fazer novamente, se um de vocês tivesse, por exemplo, pegado esse projeto, talvez a gente fosse para os vestíveis. Então, eu já estou analisando baseado no que eu passo, no tempo que eu já tenho de experiência, né? Nenhum de vocês propôs nada que não tenha alguma experiência. Desculpa ter te interrompido. Isso aqui é um pitch, né? Não, para falar aqui agora, é só para a gente relaxar mesmo, assim, no sentido de não ficar. Eu tenho tido muita dificuldade em aulas muito formais, e aí vocês são meus cobaias, vocês sabem disso, né? No bom sentido. A gente tem ousado, com toda a inteligência artificial, a gente tem tentado fazer diferente, sabe? Não Toda pode vez usar chega um resultado. gambiarra, mas cobaia Somos pode. ratos de laboratório, tá, Isso, Silvia? somos Depois que você grupo me de ensinou amostragem. depois que você me ensinou o que era rato de laboratório, nunca mais eu esqueci. Eu aprendi com uma aluna, com rato de laboratório. Só que vocês não vão morrer para isso, né? Mas é isso mesmo, tá? A especialização do ponto de vista da equipe é para a gente ousar, tá? Ela é toda vez que chega uma resolução nova, eu até tremo, fala, já vai engessar a gente. A gente já vive engessado no sistema educacional, então está sendo uma experiência, por isso que eu acho que está todo mundo gostando. Espero ver, porque a gente está podendo ousar mesmo, né? Não está ligado especificamente a... O assunto já não é engessado, mas tem coisas que são, né? A rede neural tem que ter, o aprendizado profundo tem que saber, a programação genética tem que saber. Mas sai um pouquinho desse gesto também, tá? A gente pode experimentar. Então, vão nessa linha, por favor. Hoje falo 1 minuto, para a gente relaxar um pouquinho no final, e o texto vir uma análise mesmo, de onde que veio. Não é aquele texto de metodologia, não é objetivo, é uma análise do problema, baseado, parecido no que eu estou fazendo aqui, tá? Passado, como está hoje, proposta, né? Até também quero recuperar com vocês, por isso que eu pedi essa aula, tá? Recuperar os projetos, né? Porque o calendário agora aumentou. A gente tem que se organizar, né? Mais março todo mundo vai defender, mas a gente não pode deixar morrer o projeto, tá? Inclusive, para vocês não desempolgarem ali no... A gente está com 2/3 do curso já. Vamos chegar até o final. E aí, manter o projeto vivo é importante, tá? Você levantou a mão, Fernando? A propósito, eu estava vendo lá, você disse que atualizou o canal lá do YouTube com os vídeos, mas você não tem todos os vídeos das apresentações, não? Eu senti falta de alguns lá do meu. Eu tenho todas, só tem um probleminha, elas não estão boas, ficaram mal gravadas. Tá. Entendi. Não, mas eu vou colocar. Só curiosidade. Tá? Eu acho que eu vou mandar para cada pessoa. Teve um professor do IF de Espírito Santo que me pediu, no dia que vocês iam fazer ainda. Até hoje eu não entrei em contato com ele, falar por que eu não entreguei. Está no meu computador, tudo baixado já, separado por nome. Mas não ficaram boas. Muito som, muita gente falando, a estrutura que eu coloquei para gravar não ficou boa, entendeu? Mas eu vou mandar para vocês individualmente. Então, mandar para ele é ruim, porque ele não conhece vocês, vai ficar uma imagem ruim de vocês ali me falando, né? Agora, para vocês que estavam lá e viram, acho que vocês conseguem absorver e entender, mesmo que tenha ruído de outras pessoas falando, tá? Então, eu vou mandar individualmente, por e-mail. Beleza? Bom, então, gente, problemas aqui, né? Questões para se ter atenção. Eu já pedi o iFood, tá? E já aceitaram aqui, ó. Eu falo que a gente tem que esperar aceitar, né? Porque o dia que o restaurante não aceita, a gente acha que aceitou, fica perdido aí. Fica na mão. Quem não passou por isso, né? Aqui, ó, a Tamires já trouxe, ela está no mestrado aqui ainda, ó, no reconhecimento de face, em 2015, um ano depois de eu ter terminado, ela já trouxe a CNN, que é o que vocês vão ver.
que é né, redes neurais convolucionais, tá? Então, na revisão dela, já apareceu a revisão ali de 2015, tratando de uma massa de dados muito grande, né? Ter precisado de uma rede aí de aprendizado profundo. Método estatístico, ela usa lá também, né? Alguns ela cita. Usa esse descritor de leitura aqui para fazer extração de características. Toda rede precisa aí extrair o que vai entregar para ela, né? KNN, todo mundo já ouviu falar. Até antes de IA. Não? Já, Eu né? ouvi no KNN é curso. muito. Antes do curso, não. Eu aprendi aqui. Eu Quem? também foi aqui. Marco Antônio? Você também, Bruno? Eu vi alguma coisa na graduação mesmo lá, mas assim, Eu superficialmente. também aprendi aqui. Também, na graduação. Alguma coisinha. Sim. Quem fez a controle de automação viu, né? De alguma forma, sistema de informação não necessariamente. É porque é um algoritmo bem interessante, bem inteligente, simples, né? Dos vizinhos mais próximos, e que resolve muito problema por similaridade, né? Muito problema, tá? Ela usou aqui. Então, quando ele aparece, é uma técnica que está há muito tempo, não é difícil de implementar. Aposto que nenhum professor pediu para vocês entregarem a KNN implementada. Pediram, porque ela não é fácil, ela não é difícil. Tá? Se você parar, vocês tendo o conhecimento que vocês têm, vocês pararem, vocês conseguem implementar muito rapidamente em qualquer linguagem, sem usar as funções prontas. E mesmo quem não viu ainda, né? Pegar os dados, subtrair ali, fazer a distância e agrupar, né? Bom, e aí ela usou também a máquina de vetor de suporte com kernel RBF, tá? Uma base de função radial aqui. Usou rede neural também, né? Mostra aqui que eu usei o corpo, os pontos do corpo, ela já foi ali, esses dados aqui, o sensor novo que dava, nossa, muito mais dado aqui, ó. Não é difícil reconhecer a face aqui não, gente, repara que até a boca aqui, o cantinho, se você rir um pouquinho e colocar que a pessoa arqueou a sobrancelha, você consegue identificar a expressão por aqueles pontos aqui, ó, pontos, nem precisa da imagem, você tira os pontos da imagem, porque tá tão mapeado, né, que qualquer coisinha que você faz, até a ruga na testa aqui, a testa está pouco mapeada aqui, né? Mas aqui no olho que mexe mais, no nariz, você consegue identificar a expressão que a pessoa tem. Você consegue fazer uma aprendizagem supervisionada, né? E um sistema de reconhecimento de face interessante, tá? De expressão, desculpa. É diferente, né? Reconhecer face e reconhecer expressão. Aí aqui quem gravou para ela o dado ainda era eu. Eu estava com um projeto na época de fazer uma base maior. Assim que eu terminei, eu falei, agora nós vamos montar a base. Não faço mais nada enquanto uma base que presta não estiver pronta. Aí a gente tem uma base de teste para ser usada, né? Não dá para usar, tipo, os grandes sistemas, rodá-la, mas a gente tem, ela está disponível no Zenodo, e tem gente que usa aí ao redor do mundo. Não sei com qual frequência não, mas eu sei que usa. De vez em quando eles pedem informação. Ela está toda protocolar e ela pode ser ampliada por equipe que queira. Esse foi o nosso foco. Quem quiser ampliar, vocês querem fazer vídeo para a gente colocar na base? Nós vamos fazer, tem aqui o protocolo, aí insere na base. E vai aumentando, né? Essa aqui ainda não estava nessa época, não. Estava andando em paralelo. E ela queria só de face, né? Como eu não trabalhei com face, eu não tinha expressão facial. Aqui já tinha. Eu tive que ficar fazendo essas expressões faciais. Sabe como é que é fácil de ver a cara qual que é aquele sinal, né? Ruim, né? E aí, novamente, aparecem muito. Vai aparecer no trabalho de vocês também os fluxos para qualquer trabalho. Eu estou muito focada aqui em reconhecimento, mas serve para qualquer trabalho que vocês forem fazer, qualquer projeto, né? O fluxo em si. Esse especificamente o que me interessa? Dionísio, eu vou lá no seu projeto, aí lembrei assim, mas o seu projeto é justamente visão também, né? Então, eu queria sair um pouquinho aqui focada e já ia falar do seu, né? O seu tem ali uma região de interesse. Não consegui puxar um trabalho de vocês aí. Talvez o Marco Antônio tem um espaço de interesse, né? O espaço que você vai trabalhar. De qualquer forma, sempre vai ter, né? Um início e fim, bem delimitado ali, né? Fora daquilo ali é onde você não vai atender, e dentro daquilo ali é onde você vai atender. E aí vem, né? Trabalhei com o vídeo, ainda sumarizou. É uma pergunta para fazer para o Fred nas próximas, né? Se ele não responder. Lembra, gente, da pergunta? Vale a pena sumarizar ou entregar a base, o dado todo? Porque, de uma certa forma, quando você diminui a quantidade de coisas para representar, você perde informação, né? Quando a gente transforma sinal analógico em digital, pode ter muitos bits para fazer, mas a informação vai ser perdida. O analógico é o real, né? Então, tem perda, vai haver. Quando a gente sumariza também, né?
Vetor de características sempre vai aparecer, quando usando rede neural aqui para esse problema. E aqui ela mostra como é que ela fez aplicado ao sinal de reconhecimento de Libras. Traz outro fluxo, é um trabalho cheio realmente de muitos fluxos, cada fluxo explicado, né? Para chegar aqui na classificação, que é onde ela coloca que usa KNN, por similaridade, né? E SVM para fazer a classificação, tá? Aí, outro fluxo, né? Eu dei foco a pegar os fluxos, tá? Pré-processamento, extrair características, treinar. A base de dados não dá para fugir muito dela, né? Quando vai treinar qualquer sistema. Recuperação, teste e término. Inclusive, essa aqui não é dela, né? Essa aqui ela pegou de um outro trabalho, aqui, ó, tá citado. E aí, gente, uma das coisas que ela entregou, que foi essa base, foi espetacular. Nossa Senhora, ter a base agora para poder tratar, foram... Eu esqueci quantas pessoas que foram. A gente pode contratar até intérprete de Libras oficialmente para ensinar as pessoas a fazerem os sinais. Esse rapaz aqui, alguém conhece? Alguém está conseguindo identificar quem é? Esse aqui é Ouro Pretano. É Tininho. É Tininho. Quem conhece Tininho? Dionísio? Eu conheci. É Dionísio que você está falando? Ah, é o Arthur. Tá, desculpa. Isso. Você conhece o Tininho? Você sabe conversar com ele? Muito pouco, que eu fiz a Libras só como optativa. Aí, basicamente, nada. Só nome, onde é que eu moro e tal. Você conheceu ele quando você estudou no IF? Ele estava lá, não estava? Tava assim. Ele não conseguiu formar graduação, tá? Os Não. desafios foram tantos que ele não conseguiu, né? Um rapaz surdo, né? Espetacular. Ele e o irmão são surdos. Olha aqui os algoritmos, o que a Tamires fez. Ela colocou ele fazendo sinal, né, em vários momentos e foi colocando ali os pontos, né? Os agrupamentos para cada sinal que ele fazia, porque a gente identifica ali a classificação, né? Esse sinal aqui, muito diferente esse que está aqui com o mais em azul, né? Esse outro triângulo aqui em verde. E ela foi colocando o acontecer aqui. O acontecer está aqui, ó, todo juntinho. Um que está espalhado, deixa eu ver. Esse aqui, ó. Esse negócio aqui que parece um Y, né? Tá bem esparramado. É o banheiro. Então, assim, a gente começou... É um trabalho de visão que a gente precisa muito ver para tentar entender os dados. Mas tem outros trabalhos que a gente também quer ver os dados para entender, né? Então, a KNN, ela está explícita muito aqui, ó. Todos esses sinais, e tudo pela expressão facial, tá? Ela não... Mentira, gente, desculpa. Ela fez um trabalho dela por expressão facial, mas a base está lá com várias informações. Aqui a André, que é professora de Libras, todos eram autorização, né? Foram noites de gravação, muito dado, muito dado para trabalhar. E aí, nesse momento que ela estava trabalhando não com essa base, ela estava trabalhando com a expressão facial. E, ao mesmo tempo, a gente estava fazendo a base para o doutorado dela, se ela fosse continuar, né? E para outras pessoas trabalharem. Ela começou a mexer com as arquiteturas diferentes para a CNN, tá? Igual eu falei com você, eu fui ver mesmo a arquitetura antes dela defender aqui, né? Lá no trabalho do ITV. Bom, aí ela vai mostrando aqui o que ela fez, modelo final, validação, treino. Eu acredito, estou olhando aqui para a cara de 4 de vocês, que esses fluxos são bem confortáveis quando estão assim para vocês, não são? Não, tá difícil de chegar que tá pequeno. Mas para a gente, visualmente vendo ali, quais são a quantidade de quadros, entrada para processamento, o que aconteceu, o treino, quantos foram usados para treino, 12 cruzamentos de 12 folds, teste, acurácia média, como é que foi retirada, né? Tudo vai ficando muito... a parte técnica vai ficando mais confortável, transformando todas essas informações nesses fluxos, mostrando que a entrada de um é a saída do outro, a entrada de um é a saída do outro. Até que a saída final é o quê? Isso aqui pertence a essa classe, isso aqui não pertence, né? Silvia, A predição do modelo. eu vi fluxos assim numa defesa de mestrado. Aí Não sei bacana, achei bem interessante. Uhum. Oi? É Dionísio, você que falou, né? Isso. Uhum. Eu também fiquei feliz de ter visto os fluxos a olhar, porque eu tenho visto os trabalhos que tem muita foto, e eu reclamei. A gente não tira foto e fala, tá aqui, ó, veja aqui esse negócio, sem indicar nada, não. A gente tem que já é dica para os TCCs, hein? Você põe lá uma foto aqui do quarto, que meu orientador fala assim, veja que aqui tem uma palmeira. Pô, qual palmeira você está falando? Do coisa de Buriti.
um rio, né? Então, a gente está com muita mania, como a foto é muito fácil de colocar, mas a gente tem que se ater aos fluxos. Aí, realmente, é uma crença nossa, assim, da equipe, que eles têm que... Não é um gasto de tempo fazer um bom fluxo. Você entende o trabalho inteiro no bom fluxo. Numa foto, aqui o sistema montado, vai lá e tira uma foto. Que diferença que faz, né? Tem que ter poucas fotos e muito fluxo, tá? Essa área de A, então, nem se fala, né? Tem que ter mais ainda. Esse aqui eu já... Desculpa, gente, eu até pulei aqui, ó. Eu estava falando do mestrado aqui e depois eu pulei, acho que eu troquei eu não lembro onde eu coloquei o título do doutorado dela, tá? Mas é que eu já misturei um pouco o doutorado com a base e com a parte das expressões, né? E vou olhar com vocês aqui algumas coisas agora, você da apresentação, e vou olhar aqui algumas coisas que eu notei. Deixa eu escrever aqui, porque ficou picado ali. Por exemplo, vocês vão ter aula de redes convolucionais, né? Vamos ver as referências aqui que a Tamir já usou, por exemplo. Só chegar aqui no final. O que eu quero da proposta de vocês, né? Passado, presente, futuro, comparação dos porquês de fazer desse jeito agora, de não ser feito anteriormente assim, né? Sem muito, eu não quero muita formalidade realmente de objetivo, metodologia. Eu quero que vocês desenvolvam textos, tá? Análise mesmo. Tá fazendo uma como é que chama quando a gente faz um laudo? Como se fosse um laudo, né? Vocês já viram laudo médico, não viram? Que a gente não entende nada. A bursite da tendinite, do osso óqueo, de não sei o quê, você vai no Google, não consegue entender absolutamente nada. Porque não adianta saber as palavras separadas. O médico que lê, que entende ali a sequência, inclusive se aquilo só não é nada, você vai no Google e acha que está morrendo, né? E aquilo ali é uma coisa super comum pelo nome, tá? Então, um laudo do Dr. Google não resolve ainda não. Resolve, gente? Ainda não, né? Um laudo no final, inclusive, tem, né? Uma escrita assim, uma conclusão, né? Rápida, se tem algum problema ou não. Mas tem todo um processo ali, uma leitura para ser feita. Me via da cabeça, se a gente treinasse o MIAR para fazer laudos, como é que eu andaria, entendeu? Não é difícil de treinar também, não, mas será que valeria a pena, né? Que errar o laudo, quanto que ela erraria de laudo, por exemplo? É um trabalho até interessante também, né? Aí, gente, vou com vocês agora Vocês querem parar um pouquinho? Querem ou não? Vamos seguir? Eu volto por uma pausa. Acho que já tem a transição de apresentação. Talvez fosse um momento bom. Eu também volto. Vamos fazer uma enquete. Tô brincando. Não, vocês estão acostumados mais do que eu com a aula de quarta-feira, gente. Então, vamos fazer uma pausa até que horas? Minha comida não vai chegar agora, não. Mas eu só vou comer quando acabar. Normalmente é 20 minutos, né? Uns 20 minutos. Tá, 20 minutos. Então, a gente volta 10 para as 9? Beleza. Beleza? Então, tá jóia. Aí Beleza. nós vamos explorar o que eu coloquei ali nos textos, tá? Nós vamos direto no texto, principalmente as referências, os trabalhos futuros, e aí vocês vão falar os minutos de vocês. É para voltar todo mundo, não é para aproveitar e ir embora, para não falar porque fico com vergonha, não. Nós estamos aqui para treinar. Tá? Não percam a oportunidade de treinar num ambiente seguro, que é esse aqui. Tem ambientes piores lá fora. Tá bom? Então, beleza, gente. Até já. Beleza. Tá? Até já.